Os excessos na alimentação durante as festas de fim de ano costumam ser um problema na hora de subir na balança. Os quilinhos extras que nos acompanham em poucos dias costumam nos perseguir por muito mais tempo depois. Mas não precisa ficar desesperado. É possível passar o final de ano sem engordar. Basta se atentar ao que está comendo e à quantidade. Dá para comer besteira, só não pode exagerar. Moderação é a chave sempre. Nós conversamos com a nutricionista Andressa Amorim, que dá algumas sugestões e dicas para uma alimentação saudável entre o Natal e o Ano Novo, sem falar das comemorações especiais e confraternizações. O maior problema é emendar a ceia do Natal com a ceia do Ano Novo. É claro que no final do ano nós vamos comer alguns alimentos que não são convencionais do dia a dia, alimentos diferentes que remetem à infância, à família, bem-estar, e são alimentos normalmente com teor maior de carboidrato, de açúcares, né? E isso é normal. O que eu sempre digo é não cometer exageros, excessos. E quando fugir da dieta na ceia de Natal, não precisa emendar com a ceia do Ano Novo. Dia 26 de dezembro, entenda que você deve voltar para o hábito alimentar saudável e não continuar comendo aquelas orgias alimentares completas durante toda a semana. Então, o maior problema é esse, é o excesso e a continuação nos alimentos mais calóricos, digamos assim. O mês de dezembro é um mês de confraternizações, né? Então, é a despedida do clube, pessoal do trabalho, pessoal da faculdade. Então, são várias confraternizações. Se ficar abrindo exceções, a exceção se torna uma regra. E aí é que mora o perigo, né? Então, o que eu sempre digo? Você vai ter uma confraternização à noite, como vai ser muito corriqueira isso durante esse período, faz um lanchinho antes de ir para a festa, antes de ir para o amigo secreto, come alguma coisinha antes de sair de casa, que seja um ovo mexido, que você tenha uma ingestão maior de proteína e gordura, você vai ter uma saciedade prolongada e mesmo sim uma confraternização, você tomar uma taça de vinho, uma taça de, sei lá, de uma cerveja, você não vai sair de lá com aquele sentimento de culpa, porque você vai comer muito menos e o consumo de bebida alcoólica também deve ser equilibrado, moderado. É comum receber aqui no consultório os pacientes em janeiro com aquele resultado que, assim, maravilhoso que nós tínhamos conquistado, coloca tudo a perder em um único mês do ano. Então tem que entender que confraternização é para aproveitar as amizades, as relações, a família, o sentimento que está envolvido e não concentrar toda a atenção ali na comida, né? E pensar que a comida não vai acabar, o mundo não vai acabar em comida e, na verdade, o alimento é só um detalhe assim, né, que premeia, que dá um sabor para os encontros, que o mais importante, na verdade, são os relacionamentos e não a comida. Eu acho que esse período de festas, né, de final de ano, é um período muito fácil de manter uma alimentação saudável, porque nesse momento nós temos as aves natalinas, né, alto teor proteico, nós temos também as castanhas, que infelizmente o brasileiro só come nesse período do ano e nós ficamos tentando incentivar o consumo durante o ano inteiro. Então as castanhas, as oleaginosas são fantásticas para a saúde cardiovascular, ajudam, contribuem para o emagrecimento. Então o teor de proteína é muito legal. Então dá sim para manter uma alimentação saudável nesse período. E aí quando comer aquela sobremesa, eu vou comer panetone, Anderson. Então assim, todo mundo sabe que nesse período eu como panetone, os pacientes sabem mesmo. Espero o ano inteiro para isso. Mas assim, comer 1, 2 fatias e acabou, né? E dá para manter uma alimentação saudável e não ficar exagerando muito nos carboidratos, porque normalmente nós temos lá a farofa natalina, aí tem o arroz de forno e aí aquela salada de maionese, aí vai juntando tudo, o teor de carboidrato é muito alto. Sem contar os doces, né? Normalmente uma mesa só de refeições salgadas e outra só de preparações doces. Então, é ter esse equilíbrio, consumir, sim, experimentar, aquela coisa que é indispensável para você, no meu caso é o panetone, mas com equilíbrio. Na verdade, o problema maior é o açúcar, é o doce. Então, eu falo assim, das carnes, tal, não tem problema da carne ser magra, ser gorda, isso não é o problema maior é o açúcar. Então, é o pudim, é o manjar, né? É o sorvete, todos os açúcares ali na mesa. Então, é o grande vilão, tanto para a saúde, porque você pode ter uma sobrecarga enorme de glicose, uma elevação muito grande da insulina nesse período, ficar doente, pode depletar o sistema imunológico e depois emenda férias, você vai entrar nas férias doente, né? Então não tem maior vilão para a nossa saúde, para as nossas células do que o açúcar. Então é a maior preocupação, minha orientação sempre é cuidado com o açúcar. Esse é o problema maior. O importante é lembrar que essas celebrações são momentos de união e confraternização.
não apenas reuniões focadas na mesa. Comer também é uma forma de comemorar, porém, cuidado e obstinação, pois sair do ano de bem consigo mesmo e com a balança sempre nos dá mais entusiasmo para o novo ano.